Boa noite. Nós vamos começar, então, mais um estudo da Joana, na continuação do capítulo 8. Eu só quero ver se vai acabar hoje. Acaba não, né? Não. Nós vamos começar, então, o estudo fazendo uma prece. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. E aí, Karina, o tamanho da letra tá boa? Se você conseguir aumentar mais um pouquinho, ótimo. Ficou bom? Ficou. Então tá bom. Você viu aí? Tem um código. Qual que é o código? Os requisitos? Os requisitos, né? Uhum. Vê se ela deixou marcado. Não, é porque sou eu que tô. Ah, você que tá. Pode começar? Pode. Deixa eu só fechar a porta, porque o vídeo do Herto tá bem altinho, né? Hoje é ele que fala. Pronto, pode começar. Os requisitos anteriores alcançam seu momento máximo na ação, sem o que deixam de influenciar, como necessário o comportamento que retrata a realidade íntima da pessoa. A retidão impõe-se em todos os passos da existência humana. Um coração tranquilo é resultado de uma conduta reta e, por consequência, fator basilar para a consciência de paz. Interdependem-se, portanto, esses elementos para uma vida feliz, desde que olhar para trás, sem remorsos, agir-se sem medo, em face dos sentimentos enobrecidos, produz um estado de paz que nada perturba, porque enraizado na maneira de operar, conduzindo a caminhada retamente. O mundo progrediu sempre graças àqueles que agem com retidão. Os seus exemplos de dedicação às causas dignificadoras tornaram-se a base do processo de engrandecimento da vida e das demais criaturas. Conscientes das suas responsabilidades, não temeram as perseguições, as lutas ásperas, nem mesmo o holocausto, quando este se fazia necessário, desde que permanecesse impoluto o ideal que sustentava. Sabiam que a morte do corpo não destrói a ideia grandiosa, e que no sangue do Marte, que a semente da verdade germina, a fim de poder fondejar mais tarde abençoado com flores e frutos. Pode parar um pouquinho? Pode ficar. Aqui falam algo que é interessante, que no início, né, eu até estava lendo anteriormente, falando mais sobre a questão da fala, né, você ter uma fala, uma postura da fala que já fala da ação, né? Então, quando você faz uma ação que você acredita que está no caminho certo, que é o caminho certo, que eu fico pensando? Você tem um ideal que é ajudar as pessoas, né? Aqui ele até fala até mais além, tá? Você tem um objetivo. Eu quero ajudar alguém, quero poder promover o bem-estar do próximo, né? Ou de um familiar, ou algo do tipo, né? Uhum. Você está com esse objetivo e você começa a agir sempre nesse objetivo, não tem como sair errado, né? Então, muitas pessoas, aqui ele até fala, quantas pessoas que teve que desafiar ideias falsas, julgamento, coisas assim, porque acreditava naquilo. Ele até fala, anteriormente falava assim, né? Qual o desafio de
gente que foi da ciência, principalmente da ciência, né? Ou até mesmo líderes espirituais que teve que fazer um desafio grande numa sociedade que julgava. Bom, Martin Luther King passou por isso, uma sociedade que estava arraigada com preconceito, né, do negro, tinha toda uma divisão social, ele teve que enfrentar isso, porque era ideal disso, ele acreditava, ele não estava aguentando mais essa separação para romper esse paradigma que foi criado na sociedade no momento, né? Até mesmo as lutas não era nem de violência, era de marcha mesmo. Oh, não, vocês não vão bater de frente lutando, né? Gandhi a mesma coisa, com a Índia sendo colonizada pela Grã-Bretanha. Então, e claro que são pessoas assim, como que eu falo, um ideal muito grande e à frente, né? Então, à frente de romper algo que foi imposto, né, numa sociedade para mudar. E a verdade, mesmo com a morte, né, quantos que foram sacrificados, né, que até falou aqui da morte, mas a verdade germina, né? Você pega lá estudantes que lá na Coreia, que lá teve uma situação com um tanque de guerra na frente de tanque de guerra para tentar impedir o movimento, né? Ficou lá, eu nem lembro, teve um movimento assim, pacífico. Quantos estudantes também na faculdade começam a ter esse movimento para poder bater de frente com uma coisa que não está legal, com uma imposição. Então, nós estamos passando até momentos difíceis, falar a verdade, no mundo, se for pensar bem. E tem outros que já estão protestando, estão indo de frente. Então, igual, por exemplo, aqui, a gente tem que pensar até o movimento espírita também aqui no Brasil. É um desafio. Chico, na situação que foi, para ele ter transformado aqui em um local, né, sério, né, de ajuda fraterna, de assistencialismo, né, ele deixou sua marca, deixou seu exemplo, né, deixou sua obra, vamos pensar bem. Divaldo deixou sua obra lá em Salvador. Mas isso por quê? Porque eles tinham ideais. E tinham ideais, tinha a missão deles e acreditavam, e tinha um planejamento, tudo ia conforme assim, não ultrapassando, né? Porque eles falaram, não, vamos fazer uma frente assim, vamos fazer uma frente. E sabia que se fizesse esse tipo de movimento, por conta do orgulho, porque se for pensar bem, a gente tem que compensar isso também, por conta do orgulho dependendo da situação, de querer assumir responsabilidade de não dar conta, não ia para frente. Então, eles deixaram a sementinha, até mesmo para cada centro espírita, imagina eu, fazer a sua parte. Sair, ir para a rua, trazer o alimento, né? Ou até mesmo aqui, fazer uma assistência de cura, um tratamento de cura, né? Porque no Brasil tem isso. Aqui eu vou falar uma coisa assim que eu fico abismado. Assim, lá em Uberlândia tem tratamento de cura também, porque tem uns centros que fazem, tem o Dr. Fritz e tal. Só que aqui eu acho muito, sabe? É muito, e é bonito isso, sabe? É uma coisa que você fala assim, nossa, que legal, é uma assistência, e aqui ampliou o tratamento. Então a gente vê a responsabilidade, que é o quê? Porque o que acontece? Atender as pessoas que estão aqui encarnadas, atender o desencarnado, né? Um chazinho que vocês dão ali, eu estou falando assim, porque minha mãe veio aqui, eu achei interessante, ela foi observando tudo. Ela falou, eu vou aplicar um chazinho lá no meu centro, porque lá eu achei legal essa ideia, de bater, fazer uma coisinha diferente. É um acolhimento isso. Um chá, por exemplo, é algo que fluidificar tal. Então, é porque a pessoa está lá dedicada, transformando, está dando um amor ali. Então, são atitudes que você vai vendo, é um diferencial. É algo que você vai vendo que fortalece. Então, eu penso muito isso, sabe? Se a gente acredita, durante toda a nossa vida, acreditar que o caminho, que tem aquela história, né, que eu sempre brinco, né? É a porta estreita, né? A porta estreita, o caminho para você não é fácil. Nunca foi fácil. Mas se a gente manter devagarinho e lutando com as nossas imperfeições, que é o caminho, isso, já está de bom tamanho, né? Vocês querem falar alguma coisa? Eu ia falar que os mártires, né, lá do cristianismo, eles iam sem medo de ser comido pelos leões, porque esse sem medo
levando um sentimento enobrecedor, ele dá uma paz depois. Por isso que os espíritos eram acolhidos, aí eles nem sentiam as mordidas, os relatos. Não, para você ter ideia, nós estamos numa fase mais tranquila. Porque igual o Paulo de Tarso, esse tempo atrás, eu estava lendo esse livro, nem acabei ainda. Paulo Estevam. Paulo Estevam. O desafio dele, o dia que ele se converteu, o desafio dele de cidade em cidade, que você tem diversas adversidades, diversas doutrinas, e sem nada, eles iam assim, não, eu tenho a roupa do corpo, Deus vai me prover. E acontecia coisas boas e ruins. Ele foi apedrejado, foi apedrejado, foi roubado. Imagina, ele mesmo ia na frente, ele persistia, ele acredita, e acontecia de tocar o coração de alguém e oferecer uma casa. Olha, vem cá, fica na minha casa, você continua espalhando o seu conhecimento, porque ele queria divulgar o conhecimento de Jesus, a vinda de Jesus. Assim foi espalhando na Grécia, né? Um pouco de Jerusalém ali, foi andando, né, um pouco. Então, assim, se for analisar bem, não é fácil. Não é fácil. A gente tem esse conforto ainda, né? Que a gente tem um espaço que as pessoas vêm e porque precisam. É um ponto, né? É isso, gente. Eu acho que a gente é bem confortável. E é mesmo isso. Olhando na infância da gente, mesmo nesta existência, a gente olhando na minha infância, eu estou muito confortável hoje. Então, está muito mais fácil de trabalhar hoje, porque quando eu era adolescente, eu ajudava no centro, eu tinha que andar quilômetros para chegar no centro, andar a pé. Olha aí. E depois subir quilômetros para minha casa. Hoje eu moro aqui do lado. Então, quer dizer, meu trabalho foi muito leve. E aí, sabe, tem uma coisa que é muito importante disso tudo que vocês estão falando. Deixa eu... E no outro que é longe, eu vou de moto. E vai. Se tá chovendo, eu vou de Uber. Vai, porque é importante, você se sente útil lá. E tem você que fala ir. assim, olha a diferença, olha a praticidade minha do que quando eu era adolescente. Eu percebo assim. Hoje, a gente tem mais essas facilidades, porém, as pessoas têm menos responsabilidade e menos compromisso. Isso também, é um desafio. Sabe? Porque assim, igual você falou, né? Eu moro aqui perto, eu venho a pé. E tem gente que mora aqui perto e simplesmente não aparece para nada. Sabe que tem que vir, sabe que precisa, simplesmente desaparece. Igual você está falando, mas aí lá no outro eu vou de Uber, vou de moto. Enfim. Gente, eu moro lá no Josa. Para vir para cá. Eu venho todos os dias. Exceto segunda-feira, mas terça, quarta e quinta eu estou aqui. Brechó, eu estou aqui. Tudo eu estou aqui. Então, assim, vou dar outro exemplo. O Danilo, que dá a palestra aqui dia de quinta-feira. O Danilo mora aqui no Parque do Mirante. Ele vai no centro do Hilário, que é lá... esqueci o nome agora. Do bairro. É um bairro novo. Copacabana. Então, quer dizer, é longe, é muito distante. E ele vai todos os dias nos trabalhos. Então, eu acho que o que falta hoje em dia é o senso de responsabilidade. Isso aí é mesmo. Se você assume um compromisso, e você não está assumindo um compromisso comigo, não. Você não está assumindo um compromisso com a casa, você está assumindo um compromisso com a espiritualidade. Você não está aqui nesse centro com essas pessoas à toa. Entendeu? Então, se você se sente, porque você vai trabalhar onde você se sente confortável. Sim. Onde você se sente confiável. Quando você acha esse lugar, você tem que lembrar que você está assumindo a responsabilidade que você assinou lá antes de reencarnar. E aí as pessoas falam assim, não, mas depois que eu passei no centro ficou difícil. Não, minha vida virou uma bagunça depois que eu fui pro centro.
Mas vira mesmo, porque a espiritualidade, conforme for, ela não vai deixar. Conforme for o seu resgate. Você não E vai. aí, tem uma frase da própria Joana que eu acho maravilhosa e que eu tento lembrar ela todos os dias, sabe? Eu faço esse esforço de lidar comigo mesma nessa questão. No final da minha vida, eu vou ver que a luta não foi contra as outras pessoas. Sempre foi comigo mesmo. Isso é verdade. Então, se eu quero, igual as pessoas falam para mim, você assume coisa demais, como é que você dá conta? E aí eu paro para pensar, se eu não pego essa responsabilidade, sabe onde eu estava hoje? Internada no sanatório. Pode ser. Não precisa Porque eu escuto mediunidade. vozes, eu vejo espírito. Então, cara, se eu não trabalho, eu fico louca. E as pessoas não. Aí bagunçou, aí eu comecei a desenvolver muita responsabilidade. E a pessoa não assume aquilo que ela veio fazer. Chega num ponto, igual, por exemplo, até dar um exemplo do Elton. O que é questão de persistência? Se não tiver a persistência dele, toda quarta-feira ele fazer o negócio do evangelho, e uma hora ou outra pode acontecer uma eventualidade, mas tá lá se esforçando. É persistência, tá ali, um compromisso que ele fez. E ele não é só, igual você está falando da espiritualidade, não é só compromisso com a espiritualidade, é compromisso com a sociedade. Aí eu estou falando encarnado. Tem isso também. E é uma persistência todo dia. Tem dia que vai ter cansado, a gente vai. Tem dia que você está cansado, tem dia Por que é? É por causa das influências também. Por que que quando eu trabalhava no outro centro, eu fui ficando desgastada fisicamente? Primeiro, porque o coordenador era meio atrapalhado. Segundo, as pessoas não tinham esse compromisso. E tem hora que não tem. E aí, o que acontecia? Eu me sentia muito responsável. Então, era eu e eu. Então, assim, se no sábado eu não fosse, não tinha quem dava passe. Isso aí. Porque o trabalho era no sábado. E sábado as pessoas gostam de fazer o quê? Passear. Quem é que vai querer assumir compromisso no sábado? Mas eu falava para as pessoas, porque que eu ia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou lá no aniversário, mas eu vou depois do centro. Eu vou no centro primeiro. Chegou uma época que eu atendi 20 pessoas sozinha. Eu faço desse jeito. Nosso compromisso é só depois das crianças. Aí eu trabalhava com febre, eu trabalhava com diarreia, eu trabalhava grávida. E aí depois eu descobri que grávida não pode trabalhar. Mediunicamente. Eles falam que tem determinados meses lá. E eu ia para desobsessão, grávida. Entendeu? Então, assim... Mas com certeza protegido ficou, né? Teve uma proteção, então alguma coisa teve. Quando eles viram que eu ia assim mesmo, eles devem ter dado um jeito. Com certeza. Entendeu? É tanto que tem uma amiga nossa que brincou, né? O mentor. Te trollaram, te mandaram para a selva. Você não sabia o que é a selva, não. A gente trabalha com as ferramentas que a gente tem. Então, assim, é questão de compromisso, de responsabilidade. Quantos médios eu já vi passar aqui? A hora que o negócio começa a ficar sério, tchau. Ele não aparece nunca mais. Entendeu? Então, assim, além das perseguições que você falou, dos julgamentos que a gente recebe, a gente ainda tem os obsessores que não quer que a gente venha. Tem isso também. Tem, aí aparece doença, aparece... Gente, tem lógica a pessoa ficar com pneumonia e dengue junto. Parece. Eu saí do hospital e vim para cá. Por quê? Porque eu sabia que aqui eu ia receber o outro tratamento. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu tô doente, eu não vou lá não. É lógico, se você tiver com uma Covid que todo mundo vai pegar... não tem que vir. Não tem que vir, você também tem que ter o senso, a consciência, né? Mas aí, por exemplo, no meu caso, que era dengue, e uma inflamação no pulmão, fiquei ali quietinha, recebendo tratamento, gente. A Sônia é também desse jeito, a Sônia.
Ela vem com o joelhinho que só não dá. Não, estava ruim. Estava ruim, segunda, e ela estava aqui. Fiquei preocupada com ela ontem. Não, estava Então. joelhinho. Então, acho que o que fala aí é mais ou menos isso, né? Até mesmo, igual você falou, até para receber tratamento. Talvez a pessoa não faz nada, não vai ajudar, mas vai receber tratamento e vai para casa. Vou falar. E hoje está todo mundo. Vocês conhecem a história da Dona Maria Modesto Calvo? Isso foi há 50, 60, 70, 80 anos. Não sei, quero até saber dessa história. Eu já trabalhei Ela lá era, no entre aspas, modão da sociedade. Né? Ela era importante, eu acredito que ela era importante porque essa importância dela era o poder que ela tinha para começar o trabalho. Né? Casada com um militar, não sei se era um tenente, então alguém de Parece que Alta mesmo. patente. alta patente. Aí, no aniversário dela, uma outra dama da sociedade mandou um monte de cocô de vaca e mandou para ela de presente. Aí ela pegou o cocô, você vai dizer o quanto é isso. Pegou o cocô e plantou flor, cultivou. Não foi por isso que tem um jardim foi lá. no aniversário da Pequenininho, senhora mas que mandou o cocô para ela mandou as flores de volta. Ah, que Olha que beleza, interessante, gente, hein? que maravilha. O negócio era muito complicado, tanto começou, era muito. Eu até imagino o desafio. Então, isso hoje não é nada, né? Você imagina você viver e as pessoas eram assim, ó. Vinha espírito. É porque tinha um preconceito, Tinha tinha um medo também. da pessoa. Eu tenho uma colega que disse que ela morre de curiosidade de saber como é dentro do centro, mas ela não gosta nem de passar na porta. E todo centro, eles falam que tem macumbeiro. Tinha pra ver, mas morre de Tem isso Todo também. centro tem macumbeiro. Tem esse outro, tem também. 80, 90, quase 100 anos depois ainda. Nossa, mas antigamente é pior Antigamente esse mesmo. negócio era muito difícil. Mas assim, as coisas vão tocando, né? Vamos continuar? Como se medem? Como se medem? Qual que é na 90 aí? Como se medem? Ah, tá, como se mede. Como se mede a grandeza ou pequenez das criaturas, graças aos ideais que possuem. É na ação que se avalia a excelência das suas aspirações, pois que aí, ao operá-las, trazê-las ao mundo objetivo, é que elas experimentam a intensidade dos fornos onde são lançadas antes de se tornarem realidade. Entre companheiros doentes, em uma sociedade justa, é um verdadeiro desafio operar retamente. As propostas de insensatez se multiplicam, os conchavos da desonestidade, bem urdidos e disfarçados de legais, exameiam. As concessões morais e conivências fazem-se quase normais, dificultando a ação correta. Quem age com retidão parece alienado, é mal visto, tido por excêntrico, ou como se o fizesse para pretender chamar atenção. Há uma posição sistemática ancestral, arquitetada contra o correto, de modo a impedir o desmascarar da fraude, da corrupção e predomínio. Nossa, e Não, isso aqui está interessante pra caramba. muito atual. Tá, sim. Hoje, tá, você ser honesto, você querer ter retidão, isso dá problema, Tá, né? tá. Você não tá, você tá fora da caixinha. Tá, e isso não foge ainda das perseguições, até mesmo. Eu não vou falar assim de mim, mas eu teve no noticiário, eu achei muito chato isso, falar a verdade, mas é o que eu vi. Vou entrar um pouco na política, mas não quero defender nada, não. Você vê uma ministra falando assim, uma fala dela, estou com os dados do IPEM aqui, do negócio aqui, do verdadeiro. Aí o cara chega para você, toda vez tem algum órgão me passando dados verdadeiros. Chega um cara e fala para ela que isso não é verdadeiro. E não sei o quê. Tipo assim, usando
fake news ou alguma coisa do tipo. A gente está vivendo isso também. Acreditando, o cara acredita tanto nas falas, na narrativa, é isso que eu quero pegar, mas é esse argumento mesmo. O pessoal acredita tanto em falas e narrativas, Que a se ciência se você deixou de ter chegar e valor. começar a fazer um trabalho, alguma coisa assim, mais impositivo, começar a falar de coisas boas assim, no local dependente, você é esculachado. Sim. Entendeu? Falar, não, vou começar a falar sobre o bem, né? Vamos falar assim, é um desafio. Aí, como diz o Lucas, a gente quer matar os coleguinhas, não é do todo, Isso, entendeu? tendo argumento, porque tem que ter argumento. Aí tem hora que você não pode discutir com gente assim, né? Você não pode falar que o IPE está certo, que é um estudo científico. Você Não. não pode, que a pessoa fala, não é, não. Mas ela mesma, Acabou. não, e outra, ela estava como assim, mas independente mesmo, quando que a gente, para provar a verdade, a gente vai insistindo, porque foi o desafio de muitos, só que assim, tem que tomar muito cuidado até mesmo. Hoje em dia, o discurso fica mais assim, no centro aqui, claro. Sabe o que eu acho que, do que você está falando, Vinícius, vem muito de, até o Alex comentou hoje mais cedo, né? As pessoas vão jogando situações e conversas aleatórias e as pessoas focam nisso, entendeu? E aí esquece de olhar o que está acontecendo por trás, Isso, é isso. entendeu? E aí o que está acontecendo por trás é tão mais grave, Do que a fala. entendeu? E ninguém faz nada. Não. E as pessoas são respeito. muito líquidas. Então, o TikTok, que é rapidinho, as pessoas estão filtrando só o que fala naquele TikTok, que ele é bem rápido, porque as pessoas estão líquidas, estão vazias. A pessoa não tem paciência de pegar um dado estatístico e ler. Os cientistas fizeram aquilo, que estudaram, fazer aquilo. Não, eu vi isso aí na internet, mas na onde? No TikTok. Mas aí, o senso crítico, é isso que falta. O senso crítico é com passar de tempo, é estudando, é vendo, é filtrando. Quem tem um pouquinho de Mas noção, a questão filtra. é que essa geração nova agora, eles não querem saber de estudar. Eles vão lá na inteligência artificial, coloca lá o que é, Pronto. tá pronto. Tá. Para que eles vão se preocupar em correr atrás? Eu falo porque eu terminei a faculdade no meio do ano passado. E aí o professor pegar 50 textos que ele mandou fazer, um resumo, e os 50 textos estarem iguais, porque foram todos tirados do mesmo chat GPT, entendeu? E ele fala assim, que psicólogo é esse? Vocês vão ser. Você não vai longe, não. Hoje eu recebi um documento. Até imagino. E na hora que eu comecei a ler, eu falei, não. Não entendi. A pessoa não tem capacidade de reler, porque até os erros que tinha em documento, claro que lá a inteligência artificial ele passa batido. Que eu comecei a ler, eu falei, não, um documento oficial, gente. Não, eu vou além, eu vou aproveitando, porque conta esse tempo, que é mais perigoso ainda. Você vê uma pessoa, que eu vi esse tempo atrás no noticiário, achei preocupante, usar a inteligência artificial como terapia. Que é uma programação. Aí você me responde. É perigoso como você deixa a sua vida, as responsabilidades, as situações num algoritmo que ele vai ter complexidade de entender você? Vai ter respostas prontas. Eles falaram isso, né? O ser humano não é pronto. O humano é muito mais pronto para entender um pouco. Mas a questão é que eles chegaram a cogitar a hipótese do ChatGPT fazer essa parte, né? Só que o que acontece? Primeiro, que o ChatGPT é uma máquina. Segundo, que as informações que são colocadas neles é o que eles têm para responder. Não vai ter um exemplo, não vai ter né? E eu acho que, com o tempo, o pessoal vai perceber que o tete a tete, o calor humano é muito mais importante. Eu imagino também. Eu imagino isso também. Entendeu? As coisas vão... Vem encaixando. As coisas vão acontecendo de uma tal forma. Vai evoluir? Vai. A gente tem que acompanhar a evolução? Claro. Tem, porque senão a gente vai ficar para trás, né?
Mas eu acho que ainda vai voltar essa coisa da pessoa perceber que não dá para ficar falando só com a máquina. O Jung tem uma frase. E já tá, as pessoas já estão despertando para isso. O Jung tem uma frase, eu não vou saber ela direitinho, do jeito que o Jung falou, mas é assim: eu posso conhecer todos os livros, ter conhecimento de todos os livros, eu posso dominar todas as máquinas, mas quando eu estiver com um ser humano, que eu seja ser humano. Exatamente. Isso é verdade. Tem uma frase que é parecida com essa, que até um cara usou numa série que fala sobre sessão de terapia, né? Que a frase dele é perfeita. Eu posso ter todos os conhecimentos do mundo. Se eu não souber te ajudar, não serve para nada. Isso é Não verdade. serve. Então, o ChatGPT pode ter tudo, todas as informações, mas ele não vai ter essa capacidade que a gente tem de ajudar o próximo. Isso é verdade. Ele não vai ter essa coisa de falar assim para você, tá tudo bem, mas vamos pensar um pouco sobre isso, isso e isso. Será que talvez a gente tomar esse caminho seria melhor? Você acha que o ChatGPT vai pensar assim? Não, que não tem o pensamento analítico. Não, eu não tenho pensamento nenhum, né? Sim, Ele só não tem joga. emoção. Não tem o pensamento analítico é nosso. Tanto é que o Hugo estava me mostrando uma conversa, uma pessoa conversando com a inteligência, com a IA, e jogando as ideias. O que você faz? Você pergunta de um jeito, ela responde. Você pergunta de outro jeito, ela só tem aquela informação. Ela começa a repetir. Aí, para tudo, ela responde mais ou menos a mesma coisa, porque a mente dela é limitada, ela não tem capacidade de sentir, de perceber nada. Então, ela tenta encaixar na sua pergunta aquilo que ela tem. Exatamente. Aí você pergunta a mesma coisa de várias formas, ela vai sempre dar a mesma resposta. Um amigo nosso, um amigo meu, a gente estava formulando algumas coisas, porque a gente quer dar palestras para atender casais. Aí a gente estava lá questionando, buscando artigo, buscando livro, e, lógico, a gente também pesquisou algumas coisas no ChatGPT, a gente não é bom. Por que os outros podem usar, a gente não? Não, é saber usar a ferramenta. Aí a gente foi colocando as coisas lá dos livros que a gente tem, a gente joga os livros lá e fala assim, ó, a gente quer falar sobre isso, 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 onde que tá? Então ele vai lá, busca no livro, fala, ó, tá na página tal. A gente vai no livro e lê, vê se realmente está ali, se ele achou. Então a gente vai fazendo assim, né? Se realmente for do jeito que a gente estava pensando, aí a gente fala assim, então faz um resumo disso para mim. E aí a gente vai montando os tópicos. Deu super certo. Olha que beleza. Aí a gente lá conversando, eu falei assim, nossa, você podia pegar uma foto minha e mudar a cor da blusa. Já que o seu ChatGPT é pago, você podia fazer isso para mim. Aí ele mandou. Filho do céu, virei uma mulher super poderosa. Nossa, eu tava finésima. Eu falei, não sou assim, não. Eu vou mandar uma foto dessa, o povo vai chegar lá, vou mostrar, mas cadê a mulher que tava lá? Aí ele fez a mesma coisa com ele, né? Só que eu fiquei mais parecida. Quando o ChatGPT montou o dele, ficou tão diferente, mas tão diferente. Aí ele brincou assim, você é burro? Você não entendeu o que eu falei? Aí o chat respondeu assim, senhor, desculpe pelo mal entendido. Mas assim, gente, você vai brigar com a máquina, né? É engraçado. Deixa eu só fazer uma observação. Essa questão da máquina, de você fazer a sua foto na máquina, a minha irmã, que eu acho que tadinha, tem dó dela de vez em quando, mas não é a Sandra e nem a da que é uma que mora em São Paulo. Ela chegou para mim um dia, eu fiquei com Catriona. Ela fez 5 versões dela na IA. Ela hoje, apesar dela não ser das mais velhas, ela está muito. A vida de São Paulo destrói qualquer criatura. Então ela está muito acabadinha. Você olha para ela está uma velhinha. Magrinha, tudo, a barcinha assim, pulou. E ela fez assim, e falou assim, ó, vou colocar, cada dia eu vou colocar uma no meu perfil.
essas fotos lindas, né? Aí eu falei, são bonitas. Eu ia falar para ela, mas quem vai te reconhecer? Quem te conhece como? Ninguém vai te reconhecer. Ninguém vai te reconhecer. Mas na cabeça dela, é aquilo que ela gostaria de ser e ela aceita como sendo. Só que quem está vendo de fora, não acontece com vocês uma coisa que acontece comigo? Quando vocês tiram uma foto, vocês não se reconhecem? Às vezes já aconteceu. Eu me olho, eu me olho, eu até Aconteceu e conversei. eu falo assim, se Com você a Romena. postar essa foto, eu vou brigar. Eu conversei com a Romena sobre isso, porque quando eu frequentava centro, eu olhava minhas mãos, as minhas mãos eram grandes, com as mãos bonitas, parece que goletinho. Eu me olhava no espelho, eu era muito maior do que eu sou na realidade. Eu era muito mais jovem do que eu sou na realidade. Essa era a imagem que eu tinha de mim. Aí eu falava, gente, eu tô ficando doida, só pode. Aí eu tirava uma foto de mim, tava eu lá, né? Olha só. Botou esticando. Eu perguntei para ela, Ficou mais esticada, né? Ficou bem parecido. Eu achava muito Ficou bem parecido, mas ficou Aí mais ela falou esticada. que a expansão da A alma. pessoa ia chegar no meu consultório. E eu tava vendo, Você estava além do enxergando. meu corpinho, caquinho, insignificante, eu tava vendo alguma coisa a mais. Pode, com certeza. Porque eu olha ficava só. assim, eu fico, de Olha vez em só, quando, interessante. agora, por exemplo, eu estou me sentindo extremamente acabada por conta daquilo que eu estava te falando. Então, eu me olho no espelho, eu estou maracujá. Certo? A forma como eu tô fisicamente, Como você está se sentindo? Tá sentindo por eu dentro, estou um né? caquinho, porque eu estou muito cansada. Mas até pouco tempo eu olho, aí eu falo, como é que eu tô? Ah, mas tá bem. Não vai falar, não, mas você tá um caco. Porque às vezes é comigo. Ele é muito É você por dentro. não sei, pode ser, né? É filho, a gente está muito bem, então Vamos pode parar por aqui? Mas é uma coisa muito Onde que vai parar aí? Operar? Nossa, Marta, eu briguei tanto com a Marta, é aquele que liga pra gente, sabe, pra oferecer, encher no saco. Aqui eu Aí não eu falei, consigo mas, marcar. gente, a máquina, e a máquina, não precisa brigar com isso. Aí eu parei de brigar, porque eu já briguei muito com a máquina que me dava você. Você parou de perder tempo. Vocês aí da internet querem falar alguma coisa? É por isso que eu não canso de ligar, né? Você fala, não, é Oi, Cris, hoje não. Tudo É. certo. Acompanhei aqui as falas de vocês. Adoro o livro do Pedro e Paulo, viu? Amo. Paulo Estevam. Paulo Estevam. Falei ao contrário, gente. Misericórdia. Já li ele 2 vezes. Muito bom. Então, eu acho assim, eu penso que para a gente finalizar, né, fica aqui que as ferramentas que hoje existem, essas ferramentas não vieram à toa. Com certeza. A gente não está vivendo elas à toa, né? Porém, a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? E lembrar que outro ser humano tem que ser tratado como ser humano, e não como uma máquina, né? Enfim, e é isso. Cláudia, você faz oração final para nós? Senhor Jesus, mestre de infinita bondade, irmão amigo, muito obrigada pelo estudo de hoje, estudo do livro da Joana, do Divaldo. Que o Divaldo receba nesse instante, onde quer que ele esteja, nossa gratidão. Que nós possamos adentrar agora o segundo trabalho com mais calma, mais tranquilidade, mais amor no coração, depois desse estudo maravilhoso que fizemos aqui, sobre a retidão, que nós possamos, Senhor Jesus, nos entregar para o trabalho que está por vir, e que a paz do Senhor esteja conosco em mais uma semana. Que assim seja. Amém. Obrigada, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Essa cirurgia, né? Porque não sabe. Tchau.